Abra a palavra no livro de Mateus, capítulo 4, a tentação de Jesus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximando-lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Comece a orar nesse momento. Pai, no nome de Jesus Cristo, estamos aqui diante da Tua santa presença, implorando da Tua graça, do Teu amor, do Teu Espírito Santo, ó Pai amado. Queremos realmente ter um relacionamento mais profundo contigo. Por isso estamos aqui, Senhor, dependentes, sedentos da Tua santa presença. Te pedimos uma bênção especial para o teu servo, pastor João, que está lá no Brasil, fazendo a tua obra, que ele retorne, ó Pai amado, ao seio da sua família, com a tua proteção divina, porque tu és maravilhoso e tu é Deus, e frutifique grandemente o trabalho que tu colocaste nas mãos do teu servo. No teu nome, Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, o contexto em que Jesus Cristo se encontra, está um pouquinho atrás, ali no capítulo 3, a partir do versículo 16 e 17, que diz bem assim, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Fogo do céu, né? O Espírito Santo descendo em forma de pomba. Uma voz do céu falando, este é meu filho amado. É nessa situação, nesse contexto que Jesus Cristo se encontra. E logo em seguida, depois, vem essa parte aí. A seguir, foi levado Jesus pelo Espírito Santo ao deserto. Amém? Vamos pensar um pouquinho na situação de deserto. Por que que Deus leva Jesus Cristo ao deserto? O que é o deserto? O que significa o deserto? Mas não ficamos só no significado, mas sim o deserto real. Jesus Cristo agora está no deserto e normalmente no deserto não há abrigo, não há proteção contra o sol durante o dia, e à noite não há proteção contra o frio. Se você olhar para todos os lados, há grande dificuldade em se encontrar recursos como alimento ou água. Pessoas que são treinadas no deserto têm grande dificuldade para encontrar esses recursos. No deserto, se você olhar para todos os lados, não há distração. Agora, o
próprio Espírito leva Jesus Cristo para o deserto. Jesus Cristo, então, vai jejuar por 40 dias e 40 noites. E quando você jejua por um período muito grande, o teu corpo pode vir a falecer. Há uma linha tênue entre a vida e a morte do corpo físico. E Jesus Cristo se encontra nessa situação no deserto. E quando o ser humano se encontra numa situação extrema de fome, ele começa a clamar ao Criador. Amém? Sem distrações, sem recursos, o ser humano busca a presença de Deus. Amém? No deserto, o ser humano não está no controle. Então ele começa a buscar Deus. Quando a gente chega nas nossas casas, tantos recursos, né? Está com fome, abre a geladeira, abre o armário. Não há dependência de Deus. Muitas vezes comemos e nem agradecemos pelo alimento. Mas no deserto, diante da morte física, o ser humano começa a entender que existe algo além da morte e começa a clamar pelo seu Criador. Amém? É nesta situação que Jesus Cristo se encontra. Nessa situação. Mas lembrando que Deus está no controle da vida dele. É Deus que o leva para o deserto. Pastor, quer dizer que Deus leva a gente para o deserto? Sim, irmãos. Deus leva a gente para o deserto. Mas com qual objetivo? Deus quer que no deserto a gente se aproxime mais dele. Amém? E porque Deus nos ama tanto, Ele quer a nossa comunhão mais profunda com Ele, é que Ele permite desertos na nossa vida. Amém? Quando você estiver no deserto, dê glória a Deus. Amém? Levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. É interessante aqui, a gente olhando essas palavras, essa parte da Bíblia, assim como estudante, fica meio difícil de entendermos como Deus se relaciona com o ser humano, ou quais os objetivos, quais as ferramentas que Ele usa para nos manter mais próximo dEle. E aqui Jesus Cristo é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Pastor, Deus permite a tentação nas nossas vidas? Pergunte para Jó. Pergunte para Jó. Ele sofreu sem nem saber qual situação, nem de onde vinha, nem o porquê. Mas mesmo sem entender a tentação, ele ficou firme e não ousou declarar maldição contra o santo nome de Deus. Amém? Pense nisso, irmãos. Haverá tentações nas nossas vidas, mas fique firme, porque o Senhor venceu o mundo. Amém? Não significa que Deus fica tentando você, mas que Deus pode te colocar em determinadas situações para ver se você já está pronto ou preparado para Ele te colocar em uma posição melhor, ou seja, em um nível espiritual mais elevado. Não é à toa que o pastor João, tendo esse entendimento, passou um ano falando sobre crescimento espiritual. E nessa situação aqui é a mesma coisa. Deus quer nos colocar a um nível mais elevado junto da presença dEle. Ou subirmos um degrau mais próximo de Deus. Eu gosto de comentar na experiência que eu tive como professor de física lá no Brasil. Durante o ano, ou semestre, ou bimestre, né? No final do ano, a gente trabalhou todo o ano com tantos cálculos, tantos gráficos,
e equações, e a gente tirando as dúvidas na sala de aula, dando material para os alunos, indo na mesa, ajudando isso e aquilo. Mas no dia da prova final, eu me calava. No dia da prova, não significa que eu não estava ali torcendo pelo aluno. Eu estava na sala, eu estava presente. Mas no dia da prova, quem tinha que responder à prova era o aluno. Amém? É mais ou menos assim com as nossas vidas. No dia da prova, ou no dia da tentação, pense bem, meus amados, o inimigo poderá estar ali te observando. Mas Deus também está. Amém? Ele não te abandona. Ele está contigo esperando que a tua reação na prova glorifique o nome dele, para que mais próximo ele esteja de ti. Amém? Para te colocar num outro nível. No caso de como professor, eu colocaria o aluno na próxima série. Amém? Uma série mais elevada. E dava tristeza ver aqueles alunos que perdiam mais um ano. Pastor, Deus prova o ser humano? Pergunte a Abraão. Deus prova. Deus disse a Abraão, pega o teu filho, Isaque, sobe um monte e sacrifica ele para mim. Quando a gente lê isso é fácil, né? A gente vê uma história, mas se colocando nos sapatos de Abraão. Como seria aquilo? Meu filho, a promessa da minha velhice, e agora tanto amo esse garoto, vou ter que sacrificá-lo. A Bíblia não fala nada, meus irmãos, mas eu fico pensando, será que ele falou para Rebeca? Aliás, para Sara? Sara, amanhã de manhã, vou levantar, vou pegar o Isaque e vou matá-lo em sacrifício a Deus. Será que ele falou? Será que Sara não iria ficar histérica, né? Você está louco? Como é que você vai matar esse menino? O nosso único herdeiro, filho da promessa. Ou talvez Sara pegasse o menino e fugisse no meio da noite. Sabia que Abraão estava determinado. Mas tudo isso é achismo, porque a Bíblia não fala nada sobre isso. São os meus pensamentos. Mas eu fico pensando que dificuldade Abraão teve naquela caminhada, até chegar no monte, que não é uma caminhada de meia hora, são horas, talvez meio-dia de caminhada, ou um dia. Ele sabendo que aquele rapaz, o próprio filho, ele teria que sacrificar lá naquele monte. Pastor, Deus prova o ser humano? Pergunte para Abraão. Mas Deus, no meio da prova, trouxe o cordeiro para o sacrifício. Amém? O Senhor está contigo na prova. Abraão foi elevado a um nível espiritual. E hoje nós o conhecemos como o pai da fé. Amém? Glórias a Deus. Levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, por quem, irmãos? Pelo diabo. Levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus permite que o diabo nos tente? Pergunte para Jesus. Amém? Irmãos, eu estou falando assim porque eu não estou inventando nada, irmãos. É o que está na Bíblia. E se está na Bíblia, provavelmente acontecerá conosco. Porque são princípios bíblicos, princípios divinos. E Deus tem algo na provação. E mesmo na tentação, Deus tira proveito sobre isso. Preste atenção, irmãos. Aqui Jesus não é provado por Deus, e sim tentado pelo diabo. Qual a diferença, pastor? Deus não pode tentar ninguém,
Porque a tentação está na cobiça, e Deus é santo e nele não há cobiça. O 10º mandamento diz: não cobiçarás. Deus fez tudo, e tudo é dele, por ele e para ele. Amém? Deus não pode cobiçar algo que não é dele, porque tudo é dele. Eu só cobiço algo que não é meu. Um cavalo bonito, um carro bonito, uma casa bonita. Tiago 1, 13 e 15 diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Amém? Deus não tenta. Porém, a cobiça está no ser humano. Sou eu quem deseja isso ou aquilo. E somente quando eu desejo, eu passo a cobiçar. E se eu cobiço algo ou alguma coisa, então o tentador, que é o diabo, vem me tentar na minha cobiça. Pastor, o que você está dizendo? Vou dar um exemplo bem básico. Imagine se eu e o Pablo estamos no deserto jejuando. Eu pedi autorização para o Pablo. 20 dias, nem vou dizer 40 dias, que já é o extremo, mas 20 dias jejuando no deserto, eu e o Pablo. Agora você vai ver a tentação, irmãos. É por aí mesmo. Eu sou gaúcho. Se no 20º dia aparecer aquele cheirinho de uma picanha assando ali do lado, imagine quem vai ser tentado, eu ou o Pablo, que gosta de suco, que é vegetariano? Eu, porque eu desejo a picanha. Mas digo para os irmãos, se aparecer um suco de espinafre com alface, não vai me tentar, eu vou continuar jejuando por mais 20 dias. Mas o Pablo, aquele suco, hein, Pablo? Vai tentar, irmãos, porque a cobiça está no ser humano, e o diabo, ele pode usar essa cobiça para nos tentar. Amém? Eu dei aqui um exemplo bem básico, né? Mas há coisas muito mais complexas que nós cobiçamos. Amém? É a cobiça, o desejo. E o diabo pode tentar usar isso contra nós. Então a tentação tem origem na cobiça e pode ser induzida pelo diabo. O objetivo da tentação, irmãos, objetivo da tentação, induzida pelo inimigo, pelo tentador, é fazer você cair, fazer você pecar e ficar longe da presença de Deus. Esse é o objetivo do inimigo. Enquanto na provação que Deus nos permite, durante a provação, Deus está torcendo para que nós passamos pela prova e mudamos de nível para estar mais próximo a Ele. Amém? Essa é a diferença. Em Coríntios, 1 Coríntios 10, 13, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Amém? Então Deus, Ele percebe que nós temos um limite, há uma sensibilidade. Ele não vai exigir nada do que nós não possamos passar, ou não possamos aguentar. Amém? Isso é bom, porque a gente sabe que não virá algo além das nossas forças, algo além do nosso limite, de estarmos longe da presença de Deus. Mas o papel do diabo é tentar,
Tanto que a Bíblia traz um nome bem específico para ele: tentador. Não é isso? Mas, ainda que o diabo tente uma pessoa, presta bem atenção, ela só cairá se ceder. Amém? Eu poderia estar lá no deserto, né, jejuando, né, e vendo aquele churrasco, sentindo aquele cheiro, e eu recusar e dizer: eu prefiro a presença de Deus na minha vida. Amém? Assim como Pablo, né, recusaria o suco e ia para a glória com Deus. Amém? É uma coisa interessante que eu nunca pensei que eu iria falar na vida, mas a oportunidade do nosso crescimento espiritual está na tentação. Pastor, o que você está falando? Para nós crescermos com Deus, Deus pode usar tanto a provação quanto a tentação para nos colocarmos numa posição privilegiada diante da santa presença dele. Amém? Pastor, o que você está dizendo? A partir de agora nós vamos orar pedindo tentação e provação? Não precisa não, elas virão, viu, irmão? Mas quando elas vierem, enfrente elas, sabendo que é um momento oportuno para você ter uma melhor comunhão com Deus. Amém? Golias está à frente a um exército, e todos tremem. Aquele guerreiro alto colocando medo em um exército, Muitos tremem. Aparece um jovem, Davi, não era guerreiro, não era um soldado, não era um lutador, mas ele vê aquela dificuldade, aquele problema, aquilo que era o deserto para os outros, aquilo que era uma provação para aquele exército. Ele entende que ali era uma oportunidade para que ele fosse um rei de Israel e glorificasse o nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Foi aonde ele viu a oportunidade. Na provação, nós temos que ver essa oportunidade de crescimento, e crescimento espiritual, crescimento em Deus. Amém? José do Egito foge diante da tentação para não pecar contra o seu Deus. Como é que é isso, pastor? A gente pode fugir para não pecar. Amém? É uma forma de passarmos pela tentação. Não vou ali, porque eu sei, se eu ficar ali, naquele lugar eu vou pecar, e eu não quero pecar contra o meu Deus. Amém? Jó, embora, já comentei essa parte, não entendendo nada do que estava acontecendo, não ousou amaldiçoar o Deus, como lhe fora sugerido pela sua própria mulher. Voltando para o texto, versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. A fraqueza da carne, como a primeira tentativa de fazer Jesus pecar. Irmãos, uma pergunta que eu tenho: se o tentador tentou Jesus na carne, você acha que ele não fará o mesmo comigo ou com você? Abra seus olhos, ele fará. Mas agora nós já sabemos qual é o jogo dele. É tentar, ficar tentando. Não significa que ele sempre vai ganhar. Ele perde. E perde muito, porque perdeu para Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus agora está debilitado na questão da fraqueza da carne. E eu falei sobre a comida, mas não é só comida não. Pode incluir aí na fraqueza da carne
bebidas, sexo, drogas e rock and roll. Yes, baby. Tudo isso entra aí na fraqueza da carne, mas o princípio é o mesmo, você pode recusar. Você pode recusar e escolher estar na presença de Deus. Amém? Uma coisa também que eu gostei de ficar pensando, né? Naquele momento, Jesus Cristo debilitado, naquela questão sobre aquela linha fina entre a vida e a morte do corpo físico. Talvez Jesus Cristo ficou desejando, né, um pãozinho de queijo que Maria fazia, talvez desejando um prático típico da região. Mas ele estava ali, orando, jejuando, buscando a Deus. E muitas vezes nós nos colocamos nessa situação, buscando a Deus, clamando a Deus. E Jesus Cristo esperava ouvir a voz de Deus. Assim como nós, quando estamos numa campanha de oração, buscando, a gente quer ouvir a voz de Deus. Estava no deserto, estava sem distrações, buscando a Deus, esperando a voz de Deus. Quem aparece? O tentador aparece. Irmãos, a gente tem que ter cuidado, porque é neste momento que o tentador pode tentar tirar você do seu objetivo, de ouvir a voz de Deus. Ele ouviu a voz do tentador. Mas aonde estava o tentador nos 39 dias anteriores? O tentador estava ali. O tentador tinha ouvido aquela voz do céu que dizia: esse é meu filho amado que me compraz. O tentador estava lá observando. O tentador viu também a pomba descer, o Espírito Santo descer em forma de pomba em Jesus Cristo. O tentador viu o Espírito Santo levando Jesus Cristo ao deserto. E nos 39 dias ele não apareceu para tentar Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo estava forte ainda na carne. Ele não tinha sentido a fome extrema, ele não estava desejando algo para comer. Por exemplo, se eu sair dali da churrascaria, no domingo, se eu sair da churrascaria, almocei bem, não adianta você chegar para mim e me tentar com um churrasco. A carne está alimentada. Então o inimigo não virá nos tentar quando você estiver forte. Ou quando eu estiver forte em determinada área, ele não virá. Mas quando eu estiver fraco, quando eu tiver uma necessidade física, então ele trará algo para que venha me tentar. E normalmente nós temos aquele negócio que não podemos esperar muito tempo, não podemos sofrer, e pegamos logo a primeira coisa que o tentador nos oferece. Jesus Cristo está aqui, o inimigo aparece, e o inimigo sabia de todas essas coisas, mas quando ele tem a oportunidade de tentar Jesus Cristo, ele já começa assim: se és filho de Deus. Já começa com essa questão do ser, que embora é uma condicional, mas que por ela só traz uma dúvida. Irmão, a tentação, ela está na incredulidade. A maioria das tentações está aí. É insinuar que Deus é mentiroso. A tentação, a maneira de desprezar a palavra de Deus, é dizer que Deus não é de confiança. Toda vez em que eu ou você pecamos, é porque deixamos de confiar em Deus. Mas agora Jesus Cristo está ali, sendo desafiado, e a pergunta é: se tu és filho de Deus, faça tal coisa. Em outras palavras, o tentador está dizendo: é justo
o Filho de Deus passar fome no deserto, de maneira que venha a perecer, de maneira que venha a morrer? Em outras palavras, é isso que Satanás está dizendo para ele. É justo você, como filho de Deus, passar esta dificuldade? Jesus joga para a confiança que ele tem em Deus, para a palavra de Deus. Ele diz: não só de pão viverá o homem. Amém? Citou a palavra de Deus contra o inimigo. E o inimigo, vendo que ele joga a palavra de Deus, então o inimigo joga suas cartadas no conhecimento que ele tem da palavra de Deus. Jesus Cristo citou Deuteronômio 8, de 1 a 3. Que a primeira tentação é do apetite, onde eu prefiro satisfazer os meus desejos carnais. E Jesus, então, usa a palavra de Deus como uma forte defesa contra a tentação. Amém? E Satanás, usando a palavra de Deus, diz assim, Mateus, versículo 6. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que não tropeces em pedra alguma. O jogo agora é psicológico, e ele tenta colocar dúvidas na mente de Jesus. Mas como assim, pastor? Não está escrito isso na Bíblia? Que está lá no Salmos 91. Se nos jogarmos, né, o Senhor colocará seus anjos guerreiros para não tropeçarmos, melhor falando, em alguma pedra, para não termos nenhum dano. Isso está lá no Salmos 91. A confiança que se coloca em Deus, que Deus estará cuidando da sua vida. É isso que o salmista faz lá no Salmo 91. E aqui, Satanás está jogando essa palavra, a própria palavra de Deus, contra Jesus Cristo. O jogo agora é psicológico, colocar dúvidas na mente de Jesus. Embora isso esteja escrito lá na palavra, porém o diabo distorceu. Ele quer que Jesus use a palavra de Deus contra Deus. O diabo queria que Jesus trocasse a confiança em Deus por um teste. Que Jesus Cristo agora testasse a Deus. Ele se jogando lá de cima, faria um teste com Deus. Então não era mais confiar em Deus, e sim testar a Deus. E nesse caso, Jesus Cristo seria o tentador de Deus. Era isso que Satanás queria fazer. Você tem tentado a Deus usando a Bíblia? Pense nisso. Como assim, pastor? Muitos anos atrás, estávamos numa igreja, no culto de oração, e a pessoa que estava conduzindo o culto falou bem assim, olhe para a pessoa que está ao seu lado, e essa semana você estará orando por ela. Pergunte em quais áreas que ela quer que você ore. E do meu lado estava uma moça dos seus 20 anos, e eu perguntei para ela, em que áreas da sua vida você quer que eu ore durante essa semana? E ela disse bem assim, eu quero um emprego, um carro e um namorado. Falou bem assim. E aquilo meio que me chocou, que eu não esperava daquele jeito, né? E eu fui para casa e a semana toda eu orei, Senhor, eu sei que Tu és um Deus provedor, mas dê uma oportunidade para aquela jovem te conhecer como Deus e não como Papai Noel. E eu tenho certeza que Deus veio
a dar aquilo para ela. Muitas vezes a gente passa por dificuldades, a gente passa na tentação, e na tentação, ou na dificuldade, ou no deserto, a gente usa a palavra de Deus para tentar a Deus. A tua palavra diz que tu é um Deus provedor, diz ou não diz? Mas por que que nós, na hora da provação, tentamos a Deus, em vez de confiarmos no Senhor? Amém? É isso que Jesus Cristo faz. Embora Ele sabe que Deus estará o protegendo, Ele não precisa testar Deus. E Ele diz, usa mais uma vez a palavra de Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade que ela é cíclica. O que é isso, pastor? Ela volta. Por exemplo, pessoas que têm problemas em questão conjugais na área de, como podemos dizer, infidelidade. Então ela tem um problema neste ano e passa, conserta, aquilo tudo vai bem, mas daqui a 3, 4 anos aquilo volta novamente e ela cai novamente naquela mesma situação, naquela mesma provação, naquela mesma tentação. Pessoas na área financeira, isso e aquilo, um exemplo que eu dei, várias coisas. Eu fiquei pensando, será que é por causa disso que nós temos tantos problemas cíclicos nas nossas vidas? Porque quando chega o momento que nós estamos no deserto, ou na provação, ou na tentação, a gente continua errando, a gente continua pecando, a gente, em vez de escolher a Deus, a gente escolhe a tentação e nos entregamos aos prazeres carnais, ou seja lá o que for, ou em certas situações em que não glorificamos a Deus. Talvez possa ser por isso que sofremos as mesmas dificuldades no decorrer da nossa vida. E agradecemos a Deus porque pastor João tem trazido esses estudos de crescendo no Espírito. Amém? Versículo 8 e 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Essa é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Como é que o diabo oferece tudo isso para Jesus? Tudo isso é dele? Todos esses reinos é dele? Ou ele estava blefando? Blefando é uma mentira. Ele estava mentindo para Jesus, afinal ele é o pai da mentira. Eu sempre pensei isso. E algumas pessoas me diziam, não, ninguém pode oferecer o que não é dele. Eu fiquei pensando, mas pode ser mentira? Ele é tão mentiroso? Eu acho que ele estava blefando. Mas aí a gente vai pesquisar e vai entender como que Satanás está oferecendo algo. Quando Adão pecou, fomos destituídos da glória de Deus, o ser humano. O que é isso, pastor? Nós saímos da presença de Deus. Perdemos esse relacionamento, esse contato com Deus. Agora, quando o ser humano perde esse contato, Satanás, o diabo, reclama a terra sendo dele. Ele se intitula o príncipe daqui da terra, o príncipe do mundo. Ele diz que agora ele é soberano, porque o homem rejeitou a Deus e o escolheu como soberano. Então, por causa dessa influência sobre o ser humano, ele tem conquistado esses reinos, que são reinos de trevas. Tanto que quando Jesus chega e vence, ele diz,
é chegado o reino de Deus no vosso meio. Amém? Porque havia o reino das trevas. Então, o que está em jogo aqui é essa situação, é o reino. Então, ele não estava blefando com Jesus Cristo. Ele tinha algo para oferecer. E ele oferece isso para Jesus Cristo. Mas o que está em jogo aí é que Satanás está dizendo que porque o ser humano abandonou a Deus e caiu, e escolheu Satanás para ser o seu soberano, nada e ninguém poderia religar o ser humano a Deus novamente. Era isto que estava em jogo, nesta tentação. Então o diabo não blefou, ele oferece a Jesus o que ele tinha. Afinal, o próprio Jesus afirma: o mundo jaz no maligno. Então, como sua última cartada, ele tenta Jesus naquilo que ele próprio desejou: ter glória, ter poder, ter autoridade e talvez acima de todas essas coisas, ser adorado. Nessa situação que ele está agora tentando a Jesus Cristo. Em outras palavras, ele oferece a Jesus um plano mais simples, um caminho que não leva ao sofrimento, nem leva a uma morte maldita na cruz. Ele está dizendo: para que sofrer tudo isso? Isso é muito mais fácil, muito mais rápido e nem dói. Se ajoelha aqui, rapidinho. Algo rápido. E muitas vezes o tentador nos oferece saídas rápidas, saídas que não glorificam o nome de Deus. E nós entendemos como filhos e filhas de Deus que não podemos sofrer um deserto e pegamos as coisas mais rápidas, achando que sairíamos do sofrimento. Mas muitas vezes o que acontece é que nessa prova ou nessa tentação não glorificamos a Deus e acabamos nos afastando da presença do nosso Criador. Jesus veio para desmentir a pretensão de Satanás. Jesus, com sua lealdade a Deus, provou que o diabo não dominou completamente a humanidade e a prevenção do maligno era falsa. Amém? Glória a Deus. Todos os que desejam libertação do poder do mal podem agora, no nome de Jesus Cristo, serem livres. Amém? É chegado o reino de Deus no meio de vós. Amém? Jesus venceu. E Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Glória a Deus. Amém? Jesus só usou a palavra de Deus, uma palavra poderosa, para espantar até o inimigo. Eu separei algumas coisas para nós aqui e vimos onde o domínio que Adão perdeu pelo pecado, Jesus reconquistou. Um parênteses aqui, não sei se os irmãos já ouviram falar no tal de um estudo que foi feito, acho que foi na década de 80, chamada GGG, aqui nos Estados Unidos. Golden Girls and Glory. Alguém já ouviu falar nisso? Golden Girls and Glory. Eles fizeram um estudo e perceberam que os homens de Deus, a liderança, caem nessas três áreas. São tentados nessas três áreas. Golden, riquezas. Girls é na área de sexo, viu? Tanto para homens ou para mulheres, no caso. E glory,
requerer a glória para si e não dar a glória para Deus. Então, nesse estudo, observaram-se que o ser humano cai nessas 3 áreas. Ou seja, isso é novidade para Satanás? Ele sabe disso há muito tempo. Mas nós podemos, nas tentações, glorificar o nome de Deus. Amém? Para nós, irmãos, haverá provações e tentações que virão para as nossas vidas, assim como vieram para Jó, assim como vieram para Abraão, José do Egito e o próprio Jesus. Mas eles passaram pelas provas e tentações glorificando a Deus. Amém? E nós, como cristãos, somos convocados, encorajados a agirmos igual a eles. No dia da prova, no dia da tentação, a tua resposta e a minha resposta tem que glorificar a Deus. Amém? O irmão está firme? Amém. Glória a Deus. Eu trouxe alguns textos aqui para nos ajudarmos nesta caminhada. Efésios 6. Coloca aí, irmão, por gentileza. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Esteja firme. Ou seja, virão as astutas ciladas, mas esteja firme na palavra de Deus. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Não é sempre que ele fica perturbando, não. Chega uma hora que ele tem que fugir. Você passou pela prova, ele tem que ir embora. Não pode ficar perturbando. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O próprio Jesus Cristo falou, venceu o mundo. Venceu Satanás ali na cruz. Onde Adão perdeu, Jesus Cristo reconquistou. E agora podemos ser religados novamente a Pai, através de Jesus Cristo. 1 João 4:4 diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Amém? Glória a Deus. São versículos que nos levam a estarmos fortalecidos no Senhor, a certeza de estarmos firmes no Senhor na nossa caminhada, mesmo que venham provações ou tentações. Jesus Cristo já venceu o mundo. Amém? Para finalizarmos, Mateus 4:11. E é a parte que eu mais gosto aí, viu, irmãos? Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Anjos serviram ele. Deus não estava lá? Deus estava também na prova. Só esperando o filho passar pela prova para dar os parabéns. Amém? Agora venha e entre no gozo do Senhor. Come das delícias da mesa, de tudo de bom que o Senhor tem para ti. Amém? Isso é que Deus faz conosco. Assim, quando passamos pela prova, Deus está ali só esperando, torcendo para nos colocar as bênçãos em nossas mãos. Assim como Ele fez com Abraão, com Jó, com José do Egito, com Davi e quantos mais. E nós mesmos, nas nossas vidas, temos experiência com isso. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente. Fique firme na hora da prova, na hora da tentação, glorifique o nome do Senhor.